Olá, está no ar MP Cidadão. Você vai ver como está a atuação do MPRJ para prevenir ou mitigar os danos provocados pelas chuvas. Você vai ver também as principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio, nós vamos receber o promotor de justiça Virgílio Panagiotis Stavridis, que é o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, Eduardo Gussen. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. O MPRJ adotou todas as medidas cabíveis, tendo inclusive interposto recursos em todas as instâncias possíveis para prevenir ou mitigar os danos provocados pelas chuvas. Muitos desses recursos foram julgados improcedentes pelo TJRJ, que disse que não cabe ao Judiciário interferir no Executivo. Confira o vídeo. As fortes chuvas nos primeiros meses de 2019 deixaram a cidade do Rio de Janeiro em estágio de crise. Bairros ficaram submersos por mais de 48 horas e encostas e edifícios desabaram. A falta de fiscalização e de políticas públicas deixaram mortos, feridos e desaparecidos. Bom, o Ministério Público atua há muitos e muitos anos na questão da segurança humana, né? Sua atuação em relação às áreas de risco. As promotorias de justiça ao longo do nosso estado têm uma atuação muito firme nesse assunto. São mais de 180 ações civis públicas ajuizadas pelas promotorias de justiça para enfrentar a temática das áreas de risco. A Assessoria de Recursos Constitucionais Cíveis, que tem essa atribuição de propor os recursos que chegam a Brasília, tem tentado combater os fundamentos invocados pelo Tribunal de Justiça, que são basicamente ou que o município vem adotando as providências necessárias para a mitigação do problema, ou baseados basicamente no princípio de separação dos poderes, ou seja, o Poder Judiciário não pode intervir no Poder Executivo em relação ao tema. E agora nós vamos ver o que foi notícia no Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata. Olá, José Fernandes. Nós separamos aqui para o nosso telespectador 3 destaques do site do MPRJ. É o seguinte: o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública celebraram um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Banco do Brasil para que a instituição não inclua em seu cadastro restritivo de crédito o nome dos servidores públicos que tiveram parte dos seus vencimentos descontados em folha salarial para fins de empréstimos consignados e que não foram repassados ao banco. A segunda notícia é: o Ministério Público sediou a cerimônia de premiação das teses vencedoras do 8º Congresso Virtual do Ministério Público. Promotores e procuradores de justiça de todo o país participaram do concurso que premiou as melhores propostas sobre o tema Os Desafios do Ministério Público no Século XXI. A tese vencedora foi a validade do acordo de não persecução penal, estudo de um caso de Altamira, o município mais violento do país, elaborada por Mauro Guilherme Messias dos Santos, promotor de justiça do Ministério Público do Pará. Para finalizar, também aconteceu na sede do MPRJ a 42ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União. O encontro reuniu 27 representantes das ouvidorias gerais de diversos estados, além do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar, que debateram pautas pertinentes à atuação das ouvidorias de todo o país. Esses foram os destaques do site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para saber mais, acesse www.mprj.mp.br. Até a próxima, José Fernandes. Ok, e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso convidado de hoje ingressou no Ministério Público do Rio de Janeiro em 1993. Passou pelas promotorias de Paracambi, Volta Redonda, Resende, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Exerceu as funções de coordenador dos CRAAs de Duque de Caxias e Rio de Janeiro, foi subsecretário-geral de Administração, secretário de Tecnologia da Informação, secretário de Logística, coordenador de Movimentação dos Promotores de Justiça, coordenador de Planejamento Institucional, presidente do Sicob, Comperj, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Jusprev, diretor financeiro da FEMPERJ e vice-presidente da AMPERJ. Estou falando do chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, o promotor de justiça Virgílio Panagiotis Stavridis. Seja bem-vindo ao nosso MP Cidadão, doutor Virgílio. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Doutor Virgílio, com essa bagagem que o senhor tem dentro do Ministério Público, queria que o senhor dissesse para nós o que é o Ministério Público, qual a importância do Ministério Público? Zé Fernandes, o Ministério Público, a partir da Constituição de 1988, ele adotou uma nova feição, né? Sem deixar de lado aquela atividade principal, que era a repressão à prática de crimes, né? Que todos já conhecem, ganhou novas atribuições na proteção da probidade administrativa, no combate à corrupção, no combate às lesões do meio ambiente, a defesa do consumidor. E isso hoje é visto como uma atividade de defesa da sociedade, né? É de grande importância hoje, nessa construção, desde a Constituição de 1988, qual o tamanho da responsabilidade que foi atribuída ao Ministério Público. Doutor Virgílio, eu acompanho o MP há muito tempo, né? Desde a época de estudante, né? E eu percebo que o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele sempre ocupou uma posição de vanguarda, sem querer desmerecer qualquer MP no Brasil. Mas é porque também nós percebemos que o Rio de Janeiro tem uma série de peculiaridades. Qual a visão que o senhor tem sobre essa questão? Não tenho a menor dúvida disso, Zé Fernandes. O que temos hoje, na verdade, eu acho que é uma adaptação da atuação institucional em virtude das demandas que são criadas no âmbito do nosso Estado. Por óbvio que esses problemas que são gerados hoje geram também uma consequente necessidade de atuação institucional. E isso tem envidado no sentido de que a instituição tem que se capacitar e se preparar para essa atuação. E acho, inclusive, que nesse ponto assim, temos feito um grande trabalho de projeção, de muita presença, de demonstração dessas nossas ações, e que têm sido muito difundidas na mídia também, que vem assim, corroborar que essa atuação é uma atuação importante. Pois é, doutor Virgílio, e a gente percebe também que o MP do Rio de Janeiro, principalmente a gestão agora do Dr. Gussen, que o senhor faz parte, tem investido muito em tecnologia, né? Porque para enfrentar esses desafios todos é necessário reestruturar ou estruturar a instituição. Como é que está sendo feito isso hoje? Como você falou, o nosso atual Procurador-Geral de Justiça, ele tem uma visão bem moderna no que se refere à atuação. A atuação tem que ser uma atuação inteligente, integrada, estudada, e ele tem a plena convicção de que a utilização dos meios tecnológicos é o caminho para uma atuação eficiente, uma atuação conhecida, para que conheçamos os problemas e que possamos também enfrentá-los. Dr. Gussen é uma pessoa que sempre fala, sempre é atento às necessidades, sempre se manifesta no sentido de que a inovação tecnológica, a utilização de recursos tecnológicos é muito importante para fortalecimento da atuação. Nesse aspecto aqui, doutor Virgílio, qual a importância da ISO 9001 para a instituição? ISO 9001. Estamos num processo de certificação do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Hoje, o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça atua com uma assessoria executiva e com a chefia de gabinete no encaminhamento de todas as demandas que chegam até o Procurador-Geral de Justiça. Qual a ideia? A ideia é padronizar
essa atuação institucional para quê? Para que possamos dar maior celeridade na atuação e o encaminhamento correto de todas as demandas que chegam. Porque, obviamente, dessa forma, daremos melhores respostas à sociedade. A função do chefe de gabinete, de alguma maneira, ela funciona como um filtro dessas demandas ou não? Sim. As demandas que chegam ao Procurador-Geral de Justiça são das mais diversas espécies. Não só as destinadas a ele, mas também a todas as outras áreas de atuação, aos outros órgãos de execução, órgãos administrativos também. E esse trabalho que é feito lá é fazer esse filtro, encaminhar para os órgãos, quando não for do próprio Procurador-Geral de Justiça, encaminhar para os outros órgãos e, quando for para ele, o tratamento adequado. E esse tratamento adequado, ele pode se reverter em algumas atuações, principalmente na sua que chamamos de atribuição originária. São naquelas hipóteses em que o Procurador-Geral de Justiça, ele atua como chamamos de órgão de execução, ele é o promotor do caso. E temos a hipótese da atuação criminal, né, que é a repressão pela prática de crimes por pessoas que têm a prerrogativa do foro, né? E também a repressão na área civil, na área de improbidade administrativa também de algumas autoridades. Fora as hipóteses também de representações de inconstitucionalidade e interposição e acompanhamento de recursos nos tribunais superiores. Gente, olha, tem muito mais assuntos para a gente abordar aqui com o Dr. Virgílio, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não sai daí porque o MP Cidadão volta em 1 minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje eu estou aqui discutindo várias questões relacionadas à estrutura do Ministério Público do Rio de Janeiro, que também se reflete em outros MPs, né, do Brasil inteiro. Eu estou aqui com o promotor de justiça Virgílio Panagiotis Stavridis. Doutor Virgílio, no bloco anterior a gente falou de várias questões, o senhor apontou aqui para a gente como o Ministério Público do Rio de Janeiro ele está atualizado com essa visão de tecnologia, de aperfeiçoamento. Mas que outras áreas do conhecimento o Ministério Público precisa se assessorar? Porque o MP tem a Constituição de 88, como o senhor falou no bloco anterior, ela jogou para o Ministério Público um sem número de atribuições, né? Como o MP do Rio de Janeiro lida com isso? Hoje, nós temos uma especialização na atuação que garante assim, uma atuação mais focada num determinado assunto, uma grande especialização que nós temos. Vou te dar alguns exemplos, tá, Fernandes? Assim, hoje nós já temos promotorias de justiça especializadas na área da saúde, né? Com tantas demandas que são geradas hoje nessa área, nós hoje já temos algumas promotorias especializadas no Rio de Janeiro, na capital e na região metropolitana. Nós temos também promotorias especializadas na área de educação, outras também como as da infância. A infância hoje, abarcando o estado do Rio de Janeiro inteiro. Hoje temos a especialização do meio ambiente. Que é nevrálgico aqui no Rio de Janeiro, né? Assim, só falar desse caso recente de ocorrência, né, na Muzema, né, onde já temos uma atuação ali das promotorias especializadas. Temos também, em outro problema também que se apresenta no estado do Rio de Janeiro, no sistema prisional, nós já temos uma promotoria de justiça especializada no sistema prisional. Fora todas aquelas outras que também são de atuação específica, são as criminais, de atuação civil. Doutor Virgílio, agora eu queria entrar na questão mais estrutural do Ministério Público, porque houve uma mudança estrutural no quadro, nas classes de promotores de justiça, né? Como é que é isso? Bom, em 2018, início de 2018, foi iniciado um processo de reestruturação da carreira, que atingiu essencialmente as classes de promotor de justiça e promotor de justiça substituto. Na verdade, era uma demanda que já existia há alguns anos, posso dizer para você que há uns 10 anos, em que os promotores de justiça substitutos permaneciam nessa condição por um longo tempo, permanecendo por muito tempo em substituição na comarca da capital, e, posteriormente, quando eram promovidos, eles se removiam essencialmente para o interior. Isso causava uma insatisfação na classe
decorrente de problemas, são alguns problemas que nós temos visto hoje. A PEC, do que se convencionou chamar de PEC da Bengala, que deixou, né, que admitiu que a aposentadoria se desse aos 75 anos e o próprio desestímulo à saída da carreira. Foi necessária uma intervenção da administração com um processo que levou em consideração a oitiva de todos os promotores de justiça, em reuniões realizadas com promotores de justiça, e também com um debate da matéria por e-mails e depois por uma votação sobre o melhor sistema. E, em essência, seria o quê? A adequação da carreira, a criação de algumas promotorias de justiça de substituição, no caso 80, que substituiriam todo o estado do Rio de Janeiro, e que isso viabilizaria que os promotores mais antigos que tivessem interesse em substituir na capital assim o fizessem e os mais novos pudessem se estabelecer também no interior. Na verdade, foi uma medida que causava muita insatisfação na atuação do membro do Ministério Público e ela veio de encontro de uma forma a se atender a um anseio de melhor estruturação e, consequentemente, melhor prestação desse serviço à sociedade. Doutor Virgílio, nosso programa se chama MP Cidadão. Sim. O cidadão, ele tem acesso ao Procurador-Geral de Justiça ou esse acesso do cidadão se faz sempre por essas vias administrativas formais? Não, o Procurador-Geral de Justiça está sempre de portas abertas. A Procuradoria-Geral de Justiça está sempre de portas abertas. Nós temos hoje uma via comum, que é a ouvidoria do Ministério Público, que pode ser por telefone ou atendimento pessoal, mas o Procurador-Geral de Justiça também tem uma agenda, recebe pessoas, matérias de interesse da sua atribuição e está visualizando, por vezes vendo que não é de sua atribuição, pode fazer até um encaminhamento para o órgão de execução específico. Quer dizer, funciona até como uma via de duas mãos, né? Assim, o MP está sempre se oxigenando, né? Como diz o outro, para não perder embocadura, né? Isso mesmo. Sempre aberto, nós estamos sempre abertos ao recebimento das pessoas. A agenda do Procurador-Geral de Justiça é uma agenda cheia de recebimento. Por vezes, isso já foi até noticiado, de vítimas, né, de casos específicos, de autoridades, até de advogados para situações específicas de processos de sua atribuição. Esse é o perfil que quer se dar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de acesso ao cidadão. Isso é feito hoje por uma simples marcação, uma marcação que só pode ser feita pelo telefone, né, nosso telefone da nossa central, 2550-9050, ou até pelo e-mail secretaria.pgj@mprj.mp.br. Nós vamos pedir para colocar aí, deve estar aparecendo embaixo do seu monitor. Doutor Virgílio, olha, eu teria muitas coisas ainda a perguntar para o senhor, mas vamos ter que fazer um outro programa, porque infelizmente o MP de Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença do promotor de justiça Virgílio Panagiotis Stavridis, que é chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, Eduardo Gussen. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra em mais um MP Cidadão na próxima semana. Um forte abraço e até lá.